Parabéns a você. Finalmente alguém ligou. Quem será que foi o primeiro a lembrar do meu aniversário? Oh, Mariana! Oi, vó! Parabéns! Muitas felicidades nos seus 90 aninhos. Obrigada, minha querida. Sabe que os meus amigos morrem de inveja de mim porque eu tenho uma avó de 90 anos que sabe usar o computador e a internet? Isso não tem nada demais. Na verdade, eu sei usar computador desde que eu tinha a sua idade. Como assim, vó? A senhora tinha minha idade em... Deixa eu ver... 1940? Essa é uma história bem longa, mas bem interessante também. Olha só. Essa aí sou eu em Londres, um pouquinho antes de estourar a guerra. Meus pais me mandaram para lá para concluir o meu curso universitário. Antes de estourar a guerra? A Segunda Guerra Mundial? Nossa, e a senhora estava lá quando o conflito começou, vó? Estava sim, querida. Não só estava lá, como eu trabalhei em um projeto muito importante para os aliados. Um dos meus professores na universidade era muito amigo do Sr. Alan Turing, um matemático inglês muito importante, que criou uma máquina para decifrar as mensagens dos alemães, e eu trabalhei justamente operando essa máquina. Nossa, mas precisava criar uma máquina para decifrar as mensagens? Não era só traduzir do alemão para o inglês? Lógico que não, minha querida. Os alemães usavam um código para impedir que os inimigos entendessem alguma coisa, mesmo que as mensagens fossem interceptadas. Isso se chama criptografia. Entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, os alemães desenvolveram uma poderosa máquina que garantia o sigilo de suas comunicações. A Enigma era uma máquina de cifrar mensagens parecida com uma máquina de escrever. Nela existiam 3 misturadores de letras, além de tomadas que eram ligadas por plugs para aumentar ainda mais a segurança do sistema. Dessa forma, os alemães tinham à disposição um código extremamente intrincado, com mais de 1 sextilhão de possibilidades de chaves. Sem dúvida, um grande trunfo de guerra. Nossa, vó, devia ser difícil pra diabo decifrar essas mensagens dos alemães, hein? E como é que era a máquina do tal Alan Turing? Bom, a Enigma começou a ser usada pelos alemães na década de 20. E logo vários países começaram a tentar quebrar a cifra. Alguns países se destacaram, como a França, que conseguiu comprar informações sobre o funcionamento da Enigma através do serviço de espionagem. Mas a França não conseguiu grandes avanços na decifração e então entregou as informações para a Polônia, que foi responsável por um grande avanço na quebra da cifra alemã. Os poloneses, motivados pelo receio de uma invasão alemã, no caso de uma nova guerra, se empenharam muito nessa tarefa. Então foram muitos anos de estudos para descobrir o que os alemães diziam nas mensagens, né? E não foram só os ingleses que participaram disso. A Enigma foi considerada por muitos na época como uma cifra impossível de ser quebrada. Na verdade, dependeu de uma cooperação entre vários países. E os poloneses foram os responsáveis, entre muitas outras coisas, por uma mudança importante na maneira de analisar os dados. Eles perceberam que um criptoanalista que tivesse fundamentos científicos poderia fazer grande diferença. Por isso, eles foram pedir a ajuda de um matemático que conhecia bem a língua alemã. O nome dele era Marian Rejewski. Então, antes disso, os criptoanalistas não eram nem cientistas, nem matemáticos? Eram cientistas, sim, mas geralmente linguistas, que entendiam a estrutura da linguagem, mas no caso da Enigma, que era uma cifra mecânica, essa não seria a melhor escolha. Por isso, Rejewski começou a trabalhar levando em conta justamente a estrutura mecânica da máquina. Ele sabia que os alemães mandavam no início do texto uma senha que definia as posições dos 3 misturadores para aquela mensagem.
Essa senha era repetida 2 vezes em sequência logo no início da mensagem. Nesse exemplo, as letras F, C e H definem as posições dos 3 misturadores que serão usados para codificar a mensagem. Então, a mensagem deveria começar com FCH, FCH, que era enviada utilizando a senha do dia anterior. Com isso, ele percebeu um padrão entre a primeira e a quarta letras, que deveriam ser o código para a primeira letra da chave. E a mesma coisa para a segunda e a quinta, e a terceira e a sexta letras. Mas como ele podia decifrar um monte de mensagens só com essa informação? Com a matemática, Mariana. Ele foi juntando os dados em uma tabela dia após dia com toda a paciência. E foi seguindo esse raciocínio que ele conseguiu criar as primeiras máquinas eletrônicas decifradoras da Enigma, conhecidas como bombas de Rejewski. Cada máquina calculava as possibilidades para um dos misturadores da Enigma. Então já estava resolvido o problema. Ainda não. O que aconteceu foi que quando começou de fato a Segunda Guerra, os alemães aprimoraram a Enigma, colocando mais 2 misturadores em cada máquina e aumentando o número de tomadas de 6 para 10. Os poloneses, então, decidiram compartilhar o conhecimento e os avanços na quebra da cifra com os franceses e os ingleses. De novo a cooperação entre as nações, né, vó? E foi aí que entrou em cena o tal Alan Turing? Sim, foi aí que o Sr. Turing entrou na história. Ele já era conhecido por seu trabalho em matemática e já tinha estudado muito para criar uma máquina capaz de processar qualquer tipo de informação. Então, os avanços impressionantes dos poloneses foram o impulso que faltava. Ele aprimorou a técnica e conseguiu criar uma máquina super complexa, enorme, que foi chamada de Colossus. Olha só essa foto, sou eu operando a máquina. Nossa, essa máquina deve ter significado um avanço enorme para a criptografia. Ah, com certeza, Mariana. No auge do processo de espionagem, ela era capaz de quebrar em 3 horas uma cifra feita pela Enigma. Os melhores especialistas demorariam anos para executar o mesmo trabalho manualmente. Sabe, vó, essa máquina, a Colossus, me lembra um computador daqueles antigos, sabe? E é por causa disso que eu falei que eu já sabia usar o computador quando eu tinha a sua idade. A Colossus foi mesmo a precursora dos computadores modernos. E eu que achava que computador era coisa super recente. Na verdade, isso só foi reconhecido há pouco tempo. Antes se considerava uma outra máquina, um pouco mais nova que a Colossus, como a mãe dos computadores de hoje. Essa máquina se chamava ENIAC e foi feita nos Estados Unidos alguns anos depois do fim da Segunda Guerra. Um dos estudiosos que participaram da criação da ENIAC foi o Sr. Alan Turing, o mesmo que fez a Colossus. A ENIAC era a mais rápida para processar informações. Para você ter uma ideia, se a Colossus levava 3 horas para decifrar uma mensagem codificada pela Enigma, a ENIAC só precisaria de poucos minutos. Mas foi a Colossus que decifrou as mensagens dos alemães, né? E foi isso que determinou a vitória dos aliados na Segunda Guerra, não foi? Ah, foi sim. As mensagens que a gente conseguiu interceptar e decifrar foram muito importantes na vitória dos aliados. Os alemães não faziam ideia que nós podíamos conseguir quebrar a cifra, sabe? E aí, quando nós finalmente conseguimos, com a Colossus, todas as ideias, estratégias e fraquezas do inimigo foram parar nas nossas mãos. Nosso trabalho foi tão importante que tivemos até a visita do Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. Alguns historiadores chegaram a dizer que se o trabalho feito por nós e pela Colossus não tivesse existido, a guerra só acabaria 3 anos depois, em 1948. Nossa, avó, quantas vidas foram poupadas com o trabalho de vocês, hein? Eu tenho tanto orgulho da senhora. Além de saber usar o computador como ninguém, ainda é uma heroína de guerra. Que bom que você pode se orgulhar de mim. Mas é uma pena que você não está aqui para poder me dar um abraço.
É uma pena mesmo, mas eu prometo estudar e me esforçar muito aqui na Austrália. Assim a senhora também vai poder se orgulhar de mim. Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, vovó. Um beijão pra senhora. Obrigada, querida. Um beijo para você também.